Olá, boa tarde. Hoje um infinitus mais prolongado no tempo, isto é, começa mais tarde, por causa do futebol, em que Portugal perdeu a última esperança. É pena, mas temos de lutar realmente desde o início por aquilo que queremos. Se quisermos aprender, é uma grande lição. Então, hoje o nosso programa vai dedicar-se a uma notícia que abalou o Concelho de Santa Maria da Feira. Foi um jovem, mais um, que pôs fim à vida. É o Gil Ferreira César, era de Moselos e decidiu tomar uma decisão, como é que eu vou dizer, de vida ou de morte. E ele decidiu por desistir. É pena. Não vamos aqui culpabilizar ninguém, é uma atitude tomada muito prematuramente, uma vez que ele tinha 16 anos. Não estou com a notícia que saiu no Correio da Manhã, em que o motivo é a angústia, o motivo é o medo porque falhou. De verdade, os nossos jovens de hoje passam muito por estas crises. Eu sei que esta notícia mexe muito com as pessoas neste momento e sei que provavelmente poderá haver pessoas que queiram participar neste debate entre nós e os ouvintes. E podem contactar-nos pelos números habituais. É o 256 336 187. 256 336 187. Ou então pelo 913 150 843. 913 150 843. São duas linhas que estão desde já à disposição dos ouvintes. Também podem contactar através do Facebook, que vocês já conhecem. Ora bem, vamos então falar um pouco do suicídio, porque é disto que se trata. Já abordamos este tema aqui, mas quando se pensa em suicídio, normalmente pensa-se em pessoas adultas e não em jovens, tão jovens. Na verdade, pelas minhas mãos têm passado muitos casos de jovens de tenra idade, e estou a falar de 8 anos, 10 anos, a quem a ideia de ter uma vida já passou pela cabeça. Eles já desejaram pôr um término mesmo a uma vida em que eles não se sentem identificados com nada. São jovens que não têm respostas nem na família, nem na sociedade, nem na escola. São jovens que estão sozinhos mesmo. E não estamos a falar na solidão que vem dos pais divorciados. Essa é outra questão. Estou a falar de jovens que têm uma família aparentemente normal, os pais convivem, estão juntos, mas estão abandonados à sua sorte. São pais, alguns que trabalham, outros que estão no desemprego, mas que deveriam, porque escolheram ter os filhos ou porque assumiram essa realidade dos filhos, e vão ter de dar um apoio porque têm os filhos e não deixá-los de lado. Mas eu vou falar aqui de 3, na minha opinião, há 3 pontos que são essenciais para os pais. O primeiro ponto é aquilo que já falamos muito aqui, que é a falta de atenção, a falta de carinho para com os filhos. Não notam que eles andam com problemas.
não notam que eles têm desejo de alguma coisa, não estão atentos, suficientemente atentos à idade e à crise que eles possam atravessar. E, por exemplo, estou a lembrar-me de meninos que tiveram de mudar de localidade, tiveram de mudar de escola. E isso é um choque muito grande para eles. Eles sentem-se perdidos. Depois têm os grupos que já estão na escola, para onde eles vão, a nova escola, e que não deixam que haja o acesso dos meninos que chegam, que cortam todos os acessos e chegam a fazer o bullying psicológico. Estas crianças necessitam de uma atenção duplicada, necessitam de ter convívio com os amiguinhos da escola anterior. É essencial para eles, para se sentirem integrados. E os pais têm a obrigação de estar atentos a isto. É mesmo uma obrigatoriedade. Depois temos aqueles pais que super protegem os filhos. A superproteção também é um problema. Uma criança que seja super protegida nos primeiros tempos e mesmo enquanto adolescente até aos 13, 14, 15 anos, a quem os pais não deixam o direito de escolha, e é um direito da criança, o direito de sofrimento, de encararem as próprias crises. Eles têm de fazer escolhas, eles têm que passar por problemas. Os pais não podem aplanar sempre, não podem pôr paninhos quentes sempre, a toda a hora, na vida dos filhos. Estes meninos também são potenciais candidatos a uma crise enorme quando, se tiverem por questões de escola, de estudos, de faculdade, por qualquer motivo que se tenham de afastar do ninho familiar, eles vão passar por uma crise e não vão saber como vão enfrentar os problemas. Então, qual é a saída que se vai apresentar? É mais fácil. É desistir. É ter uma janela e uns lençóis e simplesmente se lançarem no vazio. Atenção, eu não estou a ser aqui uma voz do velho do Restelo, uma voz pessimista. Isto acontece. Portanto, os pais têm de ter uma super atenção, e aqui é super atenção, não protegerem demasiado os vossos filhos. Eles têm direito a terem as próprias turbulências no devido tempo. Eu lido com adolescentes de 15, 16 anos que são crianças no íntimo. Eles nunca tiveram de enfrentar, por exemplo, lhes faltar o apoio para um exame. Há sempre a mãe que diz: tens que estudar isto, tens que estudar aquilo. Os filhos precisam de ter a responsabilidade de saberem que têm de estudar. Os pais só têm que vigiar, velar para que eles ver se eles conseguiram realmente fazer o trabalho ou não e chamar a atenção, mas não estarem todos os dias: olha que tens de fazer isto, olha que tens de estudar para matemática, olha que tens de fazer, tens que ir ao médico, olha que tens de tomar medicamento. Isso é para os velhinhos. Olá, Alice. Olá, Paula. Eu não sabia se queria que falasse, se não. Não, eu... Hoje temos uma técnica Hoje estou cá eu. Eu queria lhe fazer uma pergunta como mãe. Não acha que nós hoje em dia olhamos para os nossos filhos como aquilo que nós não fomos, aquilo que nós não conseguimos ser, e exigimos demais deles, ao ponto de os fazer entender que estão a fazer tudo errado porque não estão a seguir a nossa imagem? Também já neste programa foi abordado esse problema, que é muito comum. Os pais vão projetar nos filhos os sonhos deles. Os filhos têm os seus próprios sonhos. Eles sabem o que querem ser. Porque o pai não foi engenheiro, porque a mãe não foi professora, não quer dizer que o filho, se for homem, vá ser engenheiro, se for mulher, vá ser professora. Eles podem muito simplesmente quererem ser uma desportista, quererem ser uma música. Não tem nada a ver com os sonhos dos pais. Ou até partir para outro país. Partir para outro país. Vê que a coisa aqui não está... Muito simplesmente ser jardineiro, porque não?
é uma profissão perfeitamente honesta, que dá dinheiro e lindíssima. Alice, estes dias, e eu pude ter a oportunidade de conversar consigo acerca deste assunto, e hoje até fez referência ao assunto de hoje do programa Infinitos. A palavra, aquela música dos chutes e pontapés, gritos mudos chamando a atenção. Há muitas crianças que no silêncio tentam chamar a atenção dos pais. E os pais não conseguem interpretar esse silêncio. Esse é um dos grandes problemas da atualidade. Há jovens que... Eu percebi-me disso nesse caso específico que veio no Correio da Manhã, e tive curiosidade em ver o Facebook desse jovem, e fiquei de veras preocupadíssima com a referência aos jogos que ele lá tem. Jogos shotguns, armas específicas são jogos que de maneira nenhuma são jogos educativos, mas sim jogos que são problemáticos. Este jovem tem a fotografia dele. Eu gosto muito de ver as fotografias. Este jovem era muito sensível. E era muito bonito. Muito bonito, muito sensível. Eu também achei isso. Eu acho que este jovem, se tivesse sido ouvido, se tivesse sido acompanhado, tenho a certeza que seria um homem voltado para as artes. Um homem com um grande coração, uma profundidade enorme. Mas talvez não tenha sido compreendido. Quando um jovem se volta para a violência é porque é grande a tempestade no interior dele. E nós temos que ir ver o que é que está a provocar essa tempestade. Às vezes é algo a que para nós não teria qualquer importância, mas para ele é importantíssimo. Algo que para nós não faz muito sentido. Exatamente, mas para ele mexe. Um rapaz que nesta idade se dedica a tanta violência e com um rosto como ele tem, com uma sensibilidade extrema, para mim é revelador de uma tempestade interior, como eu digo. Muitas perguntas sem resposta, muita revolta dentro dele e que não foi ouvida, os tais gritos mudos que não foram ouvidos. Este jovem, mas há muito tempo que ele deveria precisar de ajuda. Nós não estamos aqui a julgar os pais, de maneira nenhuma. Estamos simplesmente a tentar perceber a lógica e tentar perceber o porquê de jovens bonitos. Foi o que eu ainda de manhã fiz referência. Às vezes exigimos demais das pessoas e eles tentam ser o que são. E tentam mostrar aquilo que são, não aquilo que nós queremos que eles sejam. Atenção, pais, para vocês este tempo que estamos a correr é muito difícil também. Os meninos e os jovens atualmente são diferentes. Este jovem dá-me a impressão que tinha uma forma de estar diferente, e os pais que não estejam preparados para isso não conseguem fazer face às perguntas, aos desejos, aos gritos de jovens como estes. Estamos a viver uma época de passagem, uma época charneira entre duas eras. E a grande maioria dos pais não está preparada para fazer face às perguntas, fazer face à grande evolução dentro de cada jovem. Eles são diferentes, eles têm necessidades diferentes. Um jovem com 15, 16 anos, como o Gil, de certeza que tinha necessidades muito diferentes e que não foram ouvidas, mas necessidades que já vêm da infância. Os pais não têm culpa, claro, porque os pais não têm a formação para acompanhar estes jovens. E muitos dos E a escola muitas vezes também não ajuda, porque sobrecarrega estes jovens com horários. Falamos aqui de aulas de 90 minutos, é demasiado. Um adulto não aguenta uma aula de 90 minutos. Como é que vamos fazer com que jovens de 10 a 15, 16 anos as tenham? É impossível. Impossível. Alice, temos aqui o primeiro convidado de hoje, acho que é uma senhora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Pode-nos dizer o seu nome? Olá. Boa tarde. Gracinda Tavares. Olá, Gracinda, está boa? Estou. Oh, Gracinda.
Muito obrigada pela participação. Eu sei que esteve atenta durante o dia a esta chamada de atenção para o programa de hoje, para o Infinitos, conduzido pela terapeuta emocional Alice Marques. Eu faço referência, e normalmente quando falo na Alice, faço referência a esta vertente da Alice, é que ela é uma pessoa que é um espetáculo. Ela através do olhar já percebe perfeitamente o que é que a alma sente, não é à toa que ainda hoje fiz referência à Alice. E acho que ela tem vindo para ajudar e tem vindo neste horário para sensibilizar as pessoas, os nossos ouvintes. Gracinda, sei que deve querer conversar com a Alice, ela é toda ouvidos. Sim, pode dizer, pode falar à vontade. Boa tarde. Boa tarde. É assim, eu conhecendo o jogo, conheci, era um miúdo muito espetacular. Sim, acredito que sim. Pronto, era um miúdo que não era revoltado na escola. Não sei o que é que se passou, também não sei mesmo o que é que se passou. Mas eu, da minha parte, eu queria saber só uma coisa. O que é que a gente deve fazer para não voltar a fazer como aconteceu ao Gil? Estar muito atentos. Eu ralho muito com a minha por causa da turma. Gracinda, os pais têm de ralhar com os meninos. Os meninos precisam de uma figura maternal e paternal de autoridade. Eles necessitam disso. Atualmente os pais têm medo de impor a autoridade. São muito o que se chama permissivos. Desculpe lá, se a gente vai nos bater, não é preciso bater. Atenção, porque não é preciso bater. Não é preciso bater no menino. É preciso conhecê-lo. É preciso falar com ele. Estes meninos atuais, temos que explicar as coisas. Não é preciso bater, é preciso sermos firmes. Isso sim, a firmeza é necessária. Daí a autoridade. A autoridade é algo que afirma, que não vai para trás e para a frente, que não lhes põe as perguntas que devíamos ser nós a decidir. Temos de deixar os meninos serem meninos. Eles têm idade para depois decidirem e terem responsabilidades. Eu vejo meninos com 7, 8, 9 anos com quem os pais partilham problemas de adultos. Os meninos precisam de ser meninos. Não precisam ainda de saber os problemas dos pais. Precisam de saber, sim, porque é que o pai não lhes pode dar umas Nike. Porque não tem dinheiro. Porque é que eles não podem ter uma PlayStation mais evoluída. Porque os pais não podem comportar. Isso sim, eles têm que estar ao corrente das despesas da casa. Nesse aspecto devem crescer. Mas ir queixar-se junto dos meninos de problemas porque a mãe não respondeu bem, porque a tia fez isto e aquilo, isso não. Os meninos têm tempo para viver isso. Quando eles crescerem, temos também que os salvaguardar. Mas eles precisam, isso sim, de firmeza. Precisam de sentir que os pais estão ali para os defender e que estarão sempre ao lado deles, mesmo que eles façam asneiras. Não quer dizer que vamos estar de acordo com as asneiras. Vamos mostrar que não gostamos. E se necessário castigar, não a bater. Não é preciso bater, só em último caso. Mas às vezes sai-me. E é preciso também, eu apanhei muita porradinha. A minha mãe bateu-me muitas vezes, não me fez mal nenhum. Agora, eu também já levei muitas. Ela também me deu muito carinho e muito amor. Ela soube mostrar-me que eu era criança, que tinha a minha responsabilidade de criança. Mas que ela própria tinha a autoridade do adulto. Ela não era ditadora, mas impunha. Era firme. E isso fez com que eu sentisse pela minha mãe um grande amor e sabia que podia contar com ela. Ela era a autoridade. Os meninos neste momento são poucos aqueles que sentem nos pais a autoridade quando dizem não, eu não te dou isto e não dou. Pode fazer birras, pode fazer o que quiser. Não dou e não dou. É firme. Os pais precisam de ser firmes. Mais firmes.
sim, os pais precisam de ser firmes, mas atentos. Nós temos que saber os gritos mudos, como disse a Paulinha. Temos que saber os gritos mudos dos meninos. São esses gritos mudos? É, por exemplo, quando vemos um menino como o Gil, que tinha jogos de violência. Quando há muita violência, nós temos que ver porque é que há essa violência. Interrogar, ter uma conversa com eles, ao nível deles. Descer, lembrem-se que nós já fomos crianças. Descer ao nível deles. Contar histórias. Um rapaz de 15 anos deve ter já uma conversa maravilhosa. Se ele tivesse sido ouvido desde pequeno, e não estou a criticar os pais, atenção. Sim, nem ninguém critica os pais. Talvez tivesse tido até do professor, do catequista, não sei a vida que ele teve, mas se tivessem ouvido... O miúdo de 16 anos era um bocado revoltante. Eu sei que sim, na escola. Todos os meninos de 16 anos são revoltados. É próprio da crise da adolescência. Pois era isso que eu ia dizer. Eles são todos revoltados. Mas tem de ter um grande motivo para desistir como ele desistiu. Pode ter tido bullying, perseguição na escola. Ser acusado porque ia repetir pela terceira vez o ano. Temos que saber porquê. Os pais têm que saber perguntar o que é que se passa. Mas isto desde sempre. Não pode chegar aos 14, 15 anos e começar a perguntar. Sim, eu também acho que na parte do Gil foi isso. Foi o repetir o terceiro ano. Mas ele era um ser muito inteligente. Era, sim, senhor. Ele é muito inteligente. Tem que haver um motivo para ele repetir o terceiro ano. E temos que ver, deveria ter sido visto qual é esse motivo. Ele pode não ter gostado da escola. Nós temos grandes cientistas que foram nulos na escola e no colégio. E, no entanto, foram grandes cientistas. Podemos falar do Einstein, que é um dos mais conhecidos. Temos o Newton. Aqui entra as próprias normas do momento, as normas que nos regem. Os meninos têm que ser muito bons na escola. Ora, nem todos podem ser bons. Claro que nem todos podem ser médicos, nem todos podem ser enfermeiros. É evidente. E depois os assuntos, tal como são dados na escola atualmente, não diz nada a alguns meninos da atualidade. Eles são diferentes, como eu acabei de dizer. E eu não estaria nada admirada se o Gil também fosse um menino diferente. E não foi compreendido. Não é culpa dos pais, porque provavelmente não sabiam o menino que tinham, desde pequenino. Sim. Porque é muito difícil lidar com estes meninos, é muito difícil tratar com eles. Eu, por acaso, tenho um menino também que anda juntamente com a minha filha na escola, que chama-se Diogo. Ele tem o mesmo problema. Nós estamos a tentar ajudá-lo. Não estamos a criminar o miúdo, nem por nada. Não, muitas vezes eles precisam de carinho e de serem reconhecidos. Por acaso tenho um menino que era e deve continuar a ser muito problemático na escola. E continua a ser problemático. Ele teve a vinda de uma irmã e ele precisa de saber que, apesar da vinda da irmã, apesar do carinho ter ido em grande parte para a irmã, ele também é querido. Os meninos precisam de ser incentivados quando fazem as coisas boas. Não podem ser só criticados. E os pais normalmente esquecem-se de incentivar os meninos. No dia em que o Diogo da Gracinda se portar bem, deve-se dizer... Não é meu filho, mas é o miúdo que anda juntamente com a minha filha. Deve-se dizer, olha, hoje portaste-te bem, e dar-lhe um presente. Mas que isso não sirva para sempre. Nesse dia dar-lhe um presente. No dia seguinte já não. É bom. Mostrar-lhe que ele se portou bem, isso foi muito bom. Mas não se deve portar bem só por causa de presente. Deve ser uma norma. Mas dar incentivo. Mostrar em que é que ele é bom. Ok, pronto. Olha, desculpem lá de estarem a incomodar, mas é assim, até é bom ouvir. Nós agradecemos. Como delegada de turma deles, eu tenho que dar autorização à professora. Realmente, se calhar é isso que falta ao Diogo. Senão vamos faltar mais um miúdo no António Alves de Melim.
Não é de O miúdo voltar. também tem o mesmo problema que teve o Gil. O problema agora é que o Gil foi exemplo. E os meninos têm de se dizer aos meninos que grande parte das pessoas que se suicidam, nos últimos momentos, quando já não podem voltar atrás, em 95% dos casos, eles arrependem-se. Só que já não podem voltar atrás. Pois não. É preciso lembrar isso sempre, a cada momento, para não haver não haver uma onda de suicídios. Porque não é muito saída. triste, realmente, mesmo. Não é saída. Estamos todos muito tristes por Gil, mas realmente não há mais nada a fazer por ele, não é? Não. Pronto, olha, beijinhos. Obrigada, Gracinda. Obrigada. Paulinha, Obrigada. por falar, tá Obrigada bem? pela participação. Obrigada. Alice, como disse, este jovem é um exemplo, não pela positiva, pela negativa, no sentido de ter feito o que fez. E nós temos que estar atentos, porque a sociedade neste momento está uma sociedade muito crua, uma sociedade muito objetiva em termos de colocar as crianças para o mundo, é com o objetivo de serem todos Cristiano Ronaldo. E eles são mais bonitos interiormente do que exteriormente. Eu considero que muitas vezes os pais não dão o devido valor aos filhos em termos interiores. Os pais muitas vezes acham que os filhos são piores que os outros, que os dos vizinhos. Os nossos filhos são únicos. Todos são bons e todos têm defeitos. Os nossos filhos são aqueles que mais amamos e devemos dizer-lhes isso e provar-lhes isso. Não quer dizer que haja moleza, como diz o brasileiro. Tem de haver firmeza, mas provar-lhes que os amam e que os aceitam. Dar o filho do vizinho como exemplo, mas não exagerar. Apenas como incentivo. Mas nós não sabemos como é que é o filho do vizinho. Exatamente. Se calhar também é igual. Podemos dizer, ele é bom a matemática. Pronto, ok. E tu podes ser bom, mas se não fores, pode ser que sejas bom noutra coisa. Portanto, dar o incentivo, mostrar o exemplo, mas incentivar, não derrotar o miúdo. Eles precisam de incentivos. Eles estão a crescer, meu Deus. Eles precisam de incentivos. E o reconhecimento maior que os meninos têm são os pais, em primeiro lugar. Depois são os professores e os amigos. Mas normalmente é tudo adultos. E só depois é que vão ver exemplos nos amiguinhos. Mas ordens, eles seguem dos adultos. E exemplos é dos adultos. Não podemos iludir-nos. Se um pai é violento, ele está a pôr no filho a semente da violência. Se a mãe é violenta, está a pôr na filha e no filho a semente de violência. Portanto, os filhos são só retratos nossos, na grande maioria dos casos. Alice, o telefone é o 256-336-187 para quem queira colocar a sua questão hoje. O tema que a Alice traz hoje no Infinitos é falar, vida, como saída para momentos de desesperos. Casos que deixam marcas em todos. A nível internacional, casos de jovens que põem termo à vida deles e a quem lhes aparece à frente. Aqui a nível nacional não tem sido tão extremo essa violência. Por enquanto. Eu tenho aqui uma pergunta que realmente me deixou a pensar. Como é que podemos começar a identificar quando uma criança está a fechar-se? Quais são os pontos que temos ou que devemos ter em atenção e em conta? Eu parto do princípio que cada criança é uma criança. Todos são diferentes. A nossa sociedade gosta de pôr rótulos. As crianças, os pontos são estes, estes e estes. Eu não sei se será bem assim. Eu acho que vamos ver as crianças que estão ao nosso lado. Vamos olhar para elas como seres únicos. Porque o que para uma criança pode ser um grande choque, para outra criança pode passar ao lado. Há sempre um ponto que é comum a todos. É revolta. A revolta é a ansiedade e a tristeza.
mas sobretudo a revolta e a incapacidade de mudar aquilo que lhes provoca revolta. E aí é que nós temos de estar atentos. Temos de estar atentos quando um menino diz eu queria morrer, ou nas palavras deles dizem que não têm razão, que estão tristes, não têm razão para viver. Ou que insistem muito que não querem, por exemplo, ir à escola porque estão a ser atacados. Atenção, aqui temos de ter mesmo muita atenção, porque estes meninos estão a interiorizar dentro deles uma semente que mais tarde pode levar ao suicídio. A semente da derrota e da incapacidade de mudar. Portanto, que leva ao fracasso. E aqui sim, temos de estar muito atentos a estas crianças que desde cedo já mostram esta revolta, que não consegue sair e que não sabem como é que vão fazer no futuro para mudar a situação que lhes provoca essa revolta. Aqui sim temos de tomar atenção. São futuros seres que podem recorrer ao suicídio. Estes jovens, principalmente o caso que estamos a falar hoje, do Gil, há muitos por aí, infelizmente, que estão com este dilema de viver ou não. Mas, passando novamente os olhos pelo Facebook do Gil, há aqui um comentário de um amigo que diz que: Gil, foste um dos meus melhores amigos, brincamos, falavas comigo nos momentos difíceis e fazias-me rir. Tu para mim eras o rei daquela escola, ficavas com as culpas das coisas que os outros faziam porque eras um bom amigo. Fica no meu coração as histórias que passamos e a tua amizade. Isto não é uma despedida. Há outro que diz que aprendi que, mesmo estando completamente rastos, o que tenho de fazer é transmitir às pessoas que eu estou bem e tentar fazer despertar um sorriso. Obrigada, graças a vocês pude ver isso. São uma série de homenagens. Sim, que acontece. Que jovens que lidaram com ele estão a fazer passar neste momento de dor, de angústia. Ainda a semana passada estavam todos a brincar e esta semana perderam um amigo, segundo dizem eles, um grande amigo. Acredito que sim, que tivesse sido um grande amigo, porque o Gil, pela fotografia, porque eu não o conheci, dá-me a impressão que era um ser que, quando tinha um amigo mesmo, do coração. Eu respeitava e provavelmente faria tudo por ele. Devia ser um tanto quanto rebelde, sim. Normalmente ele tem um ar de rebelde e muito inteligente, mas se calhar uma inteligência diferente daquela que se espera normalmente ou que a sociedade espera. É pena, como eu disse, porque seres como o Gil poderiam no futuro ter um grande papel. Aos amigos dele, continuem e tenham sempre em mente as coisas boas que o Gil lhes deixou, porque isso são sementes para o futuro. Por favor, não desistam, porque o Gil provavelmente teve um momento de desespero, mas todos nós somos capazes. Acho que temos de tomar aquilo que é positivo na vida do Gil, pegar nisso e ir em frente, cultivar essa semente boa dentro de nós e tentar não fazer o mesmo que fez o Gil, que foi desistir. Todos nós vimos com força para enfrentarmos os problemas que estão à nossa frente. Muitas vezes são difíceis. No momento podemos não ver a solução, mas a solução vem. Só temos que deixar passar um pouco de tempo, porque tudo muda, tudo. O que é bom e o que é mau, tudo muda. Só temos que tomar aquilo que é melhor e podem ter a certeza que a solução vem. Acreditem, há sempre uma solução que não é tirar a vida. A vida é algo de único. Que nos é dado. Único. Que nos é dado. Nós adultos não vamos colocar termo à nossa vida por uma simples adversidade ou por uma adversidade. Há muitas pessoas que ficam sem casa, sem carro, mas continuam a ter amor pela vida. E há que transmitir esse amor aos mais jovens. Há que lhes fazer entender que a vida, por muito difícil que seja,
é a nossa vida. E não sobrecarregar os jovens com problemas de adultos. Isto é muito importante. Sobrecarregá-los na medida da idade deles. Respeitem a idade dos jovens se querem que os jovens respeitem as idades dos adultos. Temos mais um convidado. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, quem fala? Ernesto. Olá, boa tarde. Não vou intervir, mas uma coisa muito rápida e talvez um bocadinho provocadora só. Força. Eu acho que ao longo da história, ao longo da humanidade, Deus foi sempre... houve tendência de substituir um bocadinho Deus por ídolos. E o que eu penso neste momento atual é que há uma tendência para matar Deus na pessoa e na sociedade. Até que ponto esta mudança, esta transmutação de um valor elevado para um valor apenas terreno não vai levar esta sociedade atual, e jovens, etc., a perderem os valores, a perderem a esperança. Portanto, esta é uma perguntazinha, ou melhor, é uma intervenção um bocadinho é uma boa pergunta. Perturbadora e talvez um bocadinho provocadora só. Mais nada, é só isso. Não quero é uma pergunta-chave. E é a pergunta que avassala os corações de muita gente neste momento. Eu creio que o país anda maluco, por exemplo, com o futebol. É um Deus atual. E esquecem-se daquele Deus que faz parte da nossa vida e do nosso ser mais íntimo, da nossa alma. Falando assim. De facto, há uma grande problemática atual. É que os jovens já não aceitam o Deus antigo. E até hoje não conseguimos responder às perguntas destes meninos diferentes, destas 4 ou 5 estirpes novas, que veem Deus de outra forma. Embora o Deus seja sempre o mesmo, é só a nossa visão que muda, as nossas perguntas é que mudam. E as perguntas destes meninos mudam. Desde sempre houve revoluções na sociedade, seja em que sociedade for, e neste momento está a acontecer uma enorme revolução. E os meninos novos já não veem Deus da mesma forma. Com a evolução da ciência, Deus tem de ser visto com outras palavras. Porque Deus é sempre o mesmo e continua a existir, seja com a ciência antiga, seja com a ciência moderna. Se quisermos ver, os novos progressos da ciência vêm confirmar a existência de Deus, mas se calhar sob uma outra perspectiva. Uma perspectiva, como é que eu vou dizer, da nova era. Não New Age, que é a tradução de nova era, mas do novo éon, se quisermos. A nossa sociedade atual está numa crise de valores muito grande. E nessa crise caem valores religiosos também. Valores que sempre manipularam a sociedade. Não estou contra qualquer igreja, não vou dizer qual é a minha fé, não importa, porque o que importa é o grande movimento para o divino que está a acontecer. Mas esse movimento tem contornos diferentes, contornos que são diferentes dos que até aqui existiam. E as religiões, grande parte das religiões até hoje, não está a responder. Porque as perguntas são outras. E as respostas científicas são outras. Deus é que é o mesmo. Pois, de qualquer modo, tocou aí num ponto que eu acho fulcral, que é a fé. Claro que isto levar-nos-ia muito mais longe do que a fé. Mas o que está a faltar, de facto, na sociedade é a fé. É uma crise de valores muito grande. Não podemos esquecer-nos que a nossa sociedade está em declínio total. Mas é normal. Já teve o seu apogeu. Agora, como tudo na vida, faz parte, é uma das leis da vida, é que tudo o que atinge o apogeu começa em declínio. Portanto, há um declínio, sobretudo de valores. Havendo um declínio de valores, vai fazer cair tudo aquilo que é podre.
Mas antes de cair o que é podre, vai ter o seu próprio apogeu, que é o que está a acontecer. Tudo aquilo que é podre, atualmente, está no apogeu. A sociedade está a viver ao contrário, de pernas para o ar. Vive-se na mentira e na hipocrisia. Tem muita pena de utilizar estas palavras tão duras, mas é assim que eu sinto. Peço desculpa de estar sempre a chatear E depois, o auditório da Rádio Clube da Feira, mas eu tinha que fazer esta pergunta. E depois temos seres como o Gil, que são puros, que têm objetivos altos e que esses objetivos se transformam em revolta. Exatamente, revolta contra os valores instalados. Claro. É por isso que eu lanço aqui o meu apelo aos jovens que lidaram, que conheceram o Gil, para pensarem nos valores bons que ele vos passou. E se calhar é através de vocês todos, jovens, que a grande revolução pacífica se pode fazer, porque é uma revolução pacífica. É a revolução de mentalidades. E essa revolução começa pela juventude. E é a eles que eu apelo para começarmos a mudar, mudando-nos a nós. Porque essa é que é a revolução pacífica, mas muito ativa. É mudando a nossa maneira de estar e de pensar. É uma luta muito difícil, é uma luta cotidiana. Mas é para nós. O único apelo que eu poderia deixar é não suscitarmos o Deus, seja ele qual for o que dizemos, por deusitos, por ídolos. Aqui é que eu acho que está a grande falha. Muito obrigado. Muito boa noite. Obrigada, Ernesto. Adeus. Obrigada, Ernesto. Muito obrigado. Muito obrigada. Também gostaria de deixar Realmente aqui... foi um ponto realmente que ele tocou, dos ídolos terrenos ou terrestres que nós temos. Os Justin Bieber, Miley Cyrus, que são os ídolos destes jovens e que estão completamente fora do que é normal. Normal não era um Justin Bieber ser apanhado e ser preso e estar lá 2 horas e vir embora. Se cometeu um erro, tem que o pagar. E estes jovens pensam que há facilitismo em tudo. E veem nestes ídolos um mau exemplo para esta sociedade. Por acaso, o facilitismo é um dos temas que eu gostaria de tratar aqui no Infinitos, porque acho que é uma das doenças da nossa sociedade. Tudo é fácil e esperamos que tudo seja fácil pela vida fora. Culpo, entre aspas, este culpo, porque eu não acredito na culpa, acredito na responsabilidade. Mas responsabilizo movimentos como, por exemplo, o New Age, que facilitou tudo e pôs tudo, e o consumismo, é evidente, mas que o New Age em parte tem por trás o consumismo e que acha que tudo é fácil, basta querermos e é fácil, as coisas acontecem, varinha mágica e tudo acontece. Não é assim. Nós temos que lutar por aquilo que queremos e muitas vezes é muito duro e custa-nos o sangue e por vezes vidas, no meu caso do Gil. Aos pais, é uma vez que o nosso programa já passa. Hoje estamos mais, começamos mais tarde. Aos pais do Gil, eu quero deixar aqui uma palavra, porque penso que se devem sentir extremamente mal, com muita culpa que se calhar ainda não veio ao de cima, mas forçosamente quando os que estão próximos de alguém que suicida, a culpa vem. E não temos que guardar a culpa, temos de ver se erramos, aquilo é que erramos, e recomeçar, sem culpas. É o eterno recomeço. Todos nós em cada dia recomeçamos. O sol recomeça o seu dia todas as manhãs e todas as tardes morre no pôr do sol. Nós temos que fazer a mesma coisa. Em cada momento grave da nossa vida, temos de fazer, como é que eu vou dizer, uma retrospectiva, sentirmos aquilo em que erramos, porque erramos, todos nós, sem exceção, temos erros. Ninguém pode acusar o outro de errar, porque todos nós erramos. E verem que é que erraram, sem remorsos, sem culpa, e prometerem a si mesmos que no dia seguinte vão recomeçar, mas recomeçar de outra forma, com mais esperança. Agora é tempo de luto. Sim, como diz o pai,
Diz que não tem ninguém que lhe venha dizer que o filho está vivo. Aqui entra a fé. Ou acreditamos, e é nestes momentos que a nossa fé é posta à prova, ou acreditamos que realmente temos uma fé para quem tem fé. Há tanta gente que se diz cristão, mas nestes momentos perde a fé. Ou acreditamos que realmente há algo para outro lá, seja o que for, quer acreditemos em reencarnação, quer não. Todas as religiões dizem que há um além, que há vida para além. Ou acreditamos realmente nisso, e é nestes momentos em que somos postos à prova, ou então não vale a pena dizermos que somos isto, que somos aquilo, ou que somos aquele outro. Ou melhor, isto já nem é português, que somos aquele outro. O importante é acreditar. O Gil, provavelmente, se tiver fé, está vivo do outro lado. Se é nisso que acredita. Se acredita, não precisa de ninguém que lhe diga. O seu coração vai dizer-lhe. Talvez agora não, porque está coberto de dor. Tanto o pai como a mãe. O coração deve estar muito cheio de dor, muito cheio de lágrimas. Daqui por uns tempos, quando as coisas se amenizarem, pensem se realmente têm fé ou se não têm fé. Se têm fé, então não esperem que ninguém lhes diga. Ouçam o vosso coração. Ele lhes dirá se o Gil está vivo ou não está vivo. De qualquer forma, pelas mensagens que são deixadas, ele vive no coração de muita gente. Alice, estamos a terminar. Eu acho que muitos pais ficaram sensibilizados e tocados com esta situação, por ser perto de nós, por ser o jovem que era. Nós não o conhecíamos pessoalmente, mas realmente também quando vi a fotografia dele, simpatizei com ele, achei-o, em bom português, um puto giro, engraçado, muito divertido, mas que guardava muitos segredos para si. E temos que perceber e conhecer os nossos filhos, mais do que nunca. E é assim, se quer repreender o seu filho, repreenda, porque você é mãe, é o pai. Mas primeiro ponha-se na posição dele e veja se realmente vale a pena ser tão rude. Porque nós também já tivemos 14, 15, 16, também vivemos na idade do armário, em que fomos julgados, em que nós próprios não nos identificávamos com o nosso corpo que estávamos a criar, não é? Mais as meninas até do que os rapazes é as borbulhas e o acne. As meninas, há uma imagem de querer ser perfeita a 100% e não é, porque a amiga tem os olhos claros e ela não tem. E temos que começar a dizer desde cedo aos nossos filhos que eles são a coisa mais linda do mundo. Incentivo. Que são seres extraordinários, quer façam bem, quer façam mal. Na escola é o que é. Há pessoas que não são dadas para estudar. Há pessoas há jovens que não conseguem. Por muito que os pais queiram, os jovens não conseguem. E por muito que o pai batalhe ou a mãe, ele não dá. Não é aquilo. E não é feliz assim. As crianças têm que ser felizes. Deixem os meninos serem felizes, deixem. E é isso que está a fazer falta, é deixarmos, nós quando saíamos da escola, íamos jogar à bola, íamos apanhar ameixas, íamos apanhar uvas, íamos roubar laranjas ao vizinho e tínhamos uma infância feliz. Estes jovens já não vão por esse caminho. E nestas idades é muito difícil, há que saber compreender se eles estão a gostar do corpo que estão a ter, se estão a gostar das ideias que lhes estão a incutir. Hoje em dia as escolas não são humanas como antigamente. Nós antigamente conhecíamos os funcionários pelo nome, agora não. Agora temos tarefeiros, que nem funcionários são. E a são Paula pessoas falou que estão num lá. assunto muito importante. E aqui lembro, mais uma vez, aquilo com que somos bombardeados todos os dias. São as imagens plásticas dos modelos. Atenção, que o nosso corpo é perfeito para aquilo que vimos fazer. Todos os corpos são bonitos, são diferentes. Há uma publicidade, não vou dizer aqui qual é, em que já faz apelo à aceitação do corpo. Os adolescentes estão a passar por transformações, nós temos que os ajudar. Físicas e psicológicas. Sim, sim, temos que os ajudar.
temos que os ajudar, lembrar a todo momento que aqueles modelos bonitos que se vêem normalmente são estúpidos, estão cheios de hormonas, estão cheios de plástico, cheios de silicone. E são falsos. E são falsos interiormente, muitas vezes, não estou a dizer que é sempre, mas muitas vezes são falsos, não têm nada. Não se aproveita nada, é como uma maçã, ou por fora é muito linda e por dentro está podre. E são essas as imagens que nós vemos, não é? No MTV, naqueles canais de música. E muitas das imagens em revistas de corpos perfeitos são arranjados no computador. Não são assim. E se repararem bem na fotografia, os jovens agora têm uma grande apetência para os computadores. Se repararem mesmo com olhos de ver, vão verem exatamente os pontos em que a imagem foi retocada. Vejam, reparem, comecem a ver pelos vossos olhos e não pelos olhos daqueles que querem impor coisas. Sejam livres. Alice, há pais que dizem: eu vou levar o meu filho ao médico ao centro de saúde porque vou-lhe dar um antidepressivo porque ele não anda bem. Concorda com esse tipo de afirmação? Não. As jovens destas idades? Não. É natural que os jovens agora andem depressivos, sim. É. Mas os adultos também andam. Claro. Agora, um jovem precisa é de atenção. Se ele está depressivo, vamos ver, antes de levarmos ao posto médico, pormos no médico ou no psicólogo ou no que quer que seja a carga, que é mesmo assim a carga, vamos nós dar-lhe amor e carinho. Vamos ver o que é que se passa com o nosso filho. Vamos ver o que é que se passa com o nosso sobrinho ou com o nosso primo ou a pessoa que está do nosso lado. Vamos ver. Vamos perguntar. Se eu não consigo, vamos pedir ao amigo, vamos perguntar e ter interesse. É preciso ter interesse pelos jovens. Às vezes há jovens que não se abrem com os pais, mas têm um tio, um irmão, um primo a quem se chegam mais. Vamos falar com esse irmão. O pai pode pedir, dizer: olha, fala com A, com B ou com C, tenta saber o que é que ele quer. Ouçam, aqui há uns anos grandes, muito grandes, não havia tantos psicólogos, nem tantos antidepressivos, nem tanta bagagem. O que é que os pais faziam? Quando os filhos sentiam que o filho não estava bem, iam falar com um amigo: olha, vê o que é que se passa com o meu filho. O que é que se passa? Passou-se alguma coisa na escola? E pouco a pouco iam vendo, iam se interessando. Mas há alguns que não querem encarar o problema. Mas isso é o problema dos pais atuais, já falamos aqui. Não querem dar de caras com o filho e dizer: tens problema. Esse é o grande... é que eu vou dizer... é o grande abismo atual. É aquele que é criado pelos próprios pais, quando não querem enfrentar o problema do filho. Eu também tive os meus e lidei com os meus sozinho, tu lida com os teus sozinho. Só que a sociedade agora não é assim. Não, também isso aí, o filho também tem de lidar com alguns problemas dele, mas tem que ser ensinado a lidar com eles. Daí a superproteção de que eu falei no início. Há pais que superprotegem, não deixam o filho ter problemas. Isso não é bom. O filho tem de ter problemas e tem de aprender a lidar com eles, sozinho. Mas sabendo que tem o amor e o apoio dos pais por trás. Daí a figura de autoridade que é necessária, firme e autoritária, para o filho saber que tem de lidar com aquele problema, mas se precisar, sabe que tem ali uma imagem de firmeza e que o vai apoiar. Há uma frase que me disseram uma vez e que faz todo sentido e que faz todo sentido no programa de hoje, que é a seguinte: como é que tu queres que a tua filha encare os problemas dela e se desenvencilhe dos seus problemas se tu estás a tirar as pedras todas do caminho dela? Não podes. Para ela crescer, ela tem que passar na pedra, ela tem que se desenvencilhar, ou vai pela esquerda ou vai pela direita, ou passa por cima, ela tem que... E se precisar de cair, deixem cair. Se for uma mágoazinha pequenina no joelho, numa perna, isso cura. Mas de certeza, quando passar por aquela pedra, ele vai recordar e vai saber como ultrapassar. Nós precisamos de cair, nós precisamos de ter problemas. Os jovens precisam dos problemas. No início do programa eu falei da superproteção. É verdade, é um enorme problema em algumas famílias. Como eu disse, há jovens de 15, 16 anos, da idade do Gil,
que nunca sentiram um problema. E uma coisinha que para outros que já tiveram a sua cota à parte, uma coisinha pequeníssima, meu Deus, é uma tempestade. E um dia mais tarde, estes sim são candidatos a tomar a atitude que infelizmente o Gil tomou, porque uma pinguinha de água vai-lhes parecer uma enorme tempestade e não conseguem, não têm mecanismos para se defenderem. É como um corpo, imaginemos, o nosso corpo consegue criar anticorpos a uma doença, quando é muitas vezes exposto a elas. Ou exposto a esses micróbios. Por exemplo, uma criança que desde sempre viveu em contacto com a terra, com os animais, tem anticorpos, tem defesas para, por exemplo, certas doenças como febres, etc. Portanto, está muito mais defendida porque o sangue dela, o corpo dela criou anticorpos. Se ela tiver vivido desde sempre numa bolha em que nunca esteve exposta a bactérias, germes, vírus, etc., no dia em que ela sair dessa bolha, vai logo apanhar constipações, gripes, febres, etc., etc., e ter grandes problemas, porque o corpo dela não criou anticorpos. Um adolescente, uma criança que nunca foi exposta a problemas, não criou os anticorpos. Portanto, nunca soube defender-se. No dia em que ela estiver exposta a um pequeníssimo problema, é como se fosse uma tempestade, como eu digo. Eles precisam de enfrentar, mas deixem-nos também ser crianças, porque atualmente as crianças não têm direito a ser crianças. Tem que ser o exemplo. Tem que ser a imagem dos pais. Sim. Alice, estamos a terminar. Eu gostava de deixar ficar aqui uma sugestão aos pais que nos estão a ouvir, e tenho a certeza que são muitos e que estiveram a prestar atenção. Podem perfeitamente contactar a Alice Marques através do Facebook. Ela é minha amiga do Facebook. Podem através daí contactar anonimamente. Podem lhes fazer as perguntas que vocês queiram à Alice. Ela não é mãe. Não é mãe, muitos filhos. Mas tem muitos filhos e sabe perfeitamente o que é ser mãe no tempo de hoje e conhece muito bem os jovens, porque, como eu disse de manhã, não é este o primeiro caso. A Alice tem sempre muitos jovens, muitos pais aflitos que dizem: o meu filho é hiperativo, o que é que eu vou fazer? E a Alice muitas vezes diz: ele não é hiperativo, vocês é que não o conseguem ouvir. Verdade. Não é? A hiperatividade muitas vezes não é efetiva. É apenas uma forma de chamar a atenção, é o pedido de liberdade, porque as crianças atualmente não têm liberdade, e é a carga horária na escola. Os meninos não têm tempo para ser meninos. E não têm tempo para ser felizes. Não, principalmente isso. Não têm tempo. Isso, não ter tempo é para os adultos, não para as crianças. Isso é verdade também. Se quiser, já sabe, pode fazer as suas perguntas. A Alice Marques está cá sempre à quinta-feira, no seu programa Infinitos, entre as 19 e as 20. É um programa que é feito para si. A Alice tem sempre profissionais que estão presentes no programa para trazer respostas a muitas perguntas. E se você está desse lado e se quer colocar alguma questão à Alice, mas a rádio não permite, ou seja, quer fazer, mas quer fazer no seu íntimo, pode contactá-la através do Facebook. Ela não tem muita disponibilidade, isso é certo, mas ela há de responder. Eu só queria também lembrar aqui que não precisam de dizer o vosso nome verdadeiro, nem o local onde habitam de verdade. Podem dar um nome fictício, podem pôr o problema anonimamente, porque podem usar nomes diferentes para os intervenientes no problema. Podem fazê-lo. Abram-se. Não há, todos nós temos problemas, não tenham medo. O medo é a nossa maior doença e é uma calamidade nos tempos atuais. Apesar de tudo, todos nós vivemos cada vez mais no medo.
Bem, esperamos ter chegado aos corações de todos e esperamos ter trazido alguma paz a quem dela precisou. A Alice regressa na próxima quinta-feira com mais um programa do Infinitos. Alice, muito obrigada por me ter deixado fazer parte deste seu programa. Tinha sido convidada e disse que não podia vir, mas depois lá tive que vir. Isto não há casos. Eu nunca tinha convidado a Paula, mas sentia lá no meu íntimo que hoje iria ter a presença da Paula neste programa. Agradeço-lhe muito. Muito obrigada. Para o final, vou passar a música que me acompanhou nestes 2 últimos dias, que é dos Chutes e Pontapés. Um bem-aja à Alice por nos ter presenteado com esta hora de muitos conselhos. Estejam sempre receptivos a estas palavras, porque nunca é demais recebermos palavras amigas da Alice, e por isso é que ela está cá todas as semanas. Uma boa quinta-feira para vocês e Alice, até um dia destes. Até para vocês todos. Muita força, muita luz, muita alegria, e vamos em frente, porque para a frente é que é o caminho. E sejam felizes, muito felizes. Infinitos. Falar de saúde. Uma abordagem diferente. Dar asas à alma, falar de si. Os porquês, sentires e saberes no dia-a-dia. Infinitos. Às quintas-feiras, das 19 às 20.